Oi, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades no estado endurecido das argamassas. Então, sejam bem-vindos à aula 4 de argamassas. Para vocês que ainda não assistiram às aulas 1, 2 e 3, aconselho dar uma voltada, assistir às aulas 1, 2 e 3 e depois vir para a aula 4, ok? Vamos lá. Dentre as propriedades no estado endurecido, a que é mais importante para a gente é a resistência mecânica da argamassa. Tá? As argamassas de assentamento, elas são sempre solicitadas à compressão. E as argamassas de revestimento, elas são solicitadas à abrasão superficial, a impacto, a tensões de cisalhamento, decorrentes da movimentação ou da base do substrato ou de variações térmicas, que é um caso muito comum em fachadas. Tá? Para determinação de resistência à tração na flexão e à compressão, nós temos a NBR 13279 de 2005. Tá? O cimento ele vai ser o responsável pela resistência da nossa argamassa, então esse é o aglomerante responsável pela resistência. Mas misturas que são muito ricas, que têm um alto teor desse aglomerante, causam retrações volumétricas e diminuem a capacidade do material de absorver essas pequenas deformações sem sofrer nenhum tipo de fissura. Então, é muito importante ter esse balanço quando a gente fala da dosagem. O ensaio e a compressão, ele é basicamente realizar a fabricação da minha argamassa, fazer a moldagem dos meus corpos de prova, e aí para moldagem eu vou seguir as recomendações da norma, e aí é bem semelhante à norma, tá? Que a gente faz ensaio a compressão de cimentos, e aí eu vou utilizar uma máquina de compressão para poder realizar esse ensaio. Dentre essas propriedades, a gente também tem a propriedade de deformabilidade, que é a capacidade da argamassa se deformar sem gerar tensões, e ela pode aumentar quando eu faço uso de cal hidratada na minha mistura. E a permeabilidade é a propriedade dele se deixar atravessar por líquidos ou gases. Existem alguns ensaios para a realização de testes de deformabilidade e permeabilidade, mas não são usuais do dia a dia. Eles são mais para um controle tecnológico maior ou para fins de pesquisa do material. Uma outra propriedade muito importante é a retração, é dada pela NBR 15261 de 2005. Tá? É um mecanismo complexo que está associado com a variação de volume da pasta aglomerante, mas tem um papel fundamental no desempenho dessa argamassa em relação à estanqueidade e durabilidade. Isso é muito importante quando a gente trabalha dentro da construção civil. A retração volumétrica é um processo resultante da reação química dos aglomerantes e da remoção de água que está absorvida nos produtos de hidratação. E isso acontece durante a secagem do material. Então, quanto mais cimento eu tenho, maior é essa retração. Quanto mais água eu tenho, maior também pode ser a retração, porque eu vou ter uma maior evaporação de água. E temperaturas muito elevadas fazem com que essa evaporação se torne mais acentuada, que eu perca mais água e, consequentemente, intensifica a retração também. Essa norma, ela é para argamassas de assentamento e revestimento de paredes e tetos, e aí o nome da norma é Determinação da Variação Dimensional, Retração ou Expansão Linear. Retratação ou expansão linear. Então, essa norma aqui, ela é específica para esse tipo de argamassa. Para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a retração, quanto mais elevado for o volume de vazios presentes no meu objeto, que eu tenho que preencher pela pasta de aglomerante, maior é o potencial de retração da argamassa. Então, a gente pode fazer uma classificação quanto à distribuição granulométrica do meu agregado miúdo e a influência dele nessa retração plástica. Então, se eu tenho uma granulometria contínua, eu tenho um volume de vazios menor, tá? E eu tenho uma menor retração. À medida que eu vou alterando essa granulometria, por exemplo, eu tenho uma granulometria descontínua, falta um pedaço aqui, de tamanho de grãos. Eu tenho já um volume de vazios maior do que nesse.
consequentemente, eu vou ter um aumento na minha retração. E se eu tenho grãos uniformes, todos do mesmo tamanho, eu vou ter um volume de vazios ainda maior do que nas outras duas, porque eu não vou ter essa compensação de preenchimento por grãos menores entre os maiores e, consequentemente, uma retração maior ainda. Então, a gente tem aqui que o tipo de areia, né, esse tipo de agregado, ele influencia, tá, na retração. Então, a gente tem aqui uma tabelinha onde ela traz as areias, né, em função da sua granulometria e a porcentagem de retração. E aqui alguns resultados de ensaios de retração, tá, de argamassas, né, e uma pasta aos 7 e aos 28 dias. Então, a gente tem aqui a retração aos 28 dias, a retração, né, aos 7 dias, aos 28 dias e a relação que eu tinha de agregado aglomerante, tá? Então, a argamassa, aqui os traços estão relacionados a cimento, cal e areia, né? Então, a gente tem aqui 3 traços e aqui é só da pasta de cimento. E aí, a gente também pode observar aí a influência da presença ou não de aglomerantes, né, da cal, por exemplo, em relação a essa propriedade. Então, a retração ela é influenciada por esse teor de finos que a gente tem, né? Quanto maior o teor de finos, maior é a minha retração, porque os finos vão requerer o quê? Uma maior quantidade de água de amassamento, que é o que a gente falou em relação aos aglomerantes. A maior área específica, superfície específica que ele tem requer, né, maior quantidade de água, tá? E isso pode comprometer a durabilidade dos revestimentos. Quando a gente pensa aqui, ó, no revestimento todo fissurado, eu tenho uma redução da resistência, tá? E eu tenho também um caminho preferencial para percolação de água. E justamente porque eu tenho exigência de mais água no amassamento, eu também posso prejudicar a resistência mecânica do revestimento. Porque quanto mais água, né, eu tenho, a relação água-cimento, por exemplo, quanto maior a quantidade de água aqui que eu vou colocar, eu vou reduzir, né, a resistência final da minha mistura. Tá? Então, a retração ela é muito importante, né, observar essa característica, porque ela interfere aí em várias outras questões. A aderência, né, a capacidade da argamassa se fixar, então ela é semelhante à adesão, só que quando a gente fala de adesão, a gente está falando no estado fresco. A aderência é dada pela norma 13528 de 2019, a norma foi confirmada recentemente. Fatores que vão favorecer a aderência: teores elevados de aglomerantes, uma boa retenção de água e quanto mais rugoso o substrato. Didaticamente, a aderência ela deriva de 3 propriedades, basicamente: a resistência de aderência à tração, a aderência ao cisalhamento e a extensão de aderência, que é a razão entre a área de contato, né, efetivo, e a área total que poderia ser unida. Tá? Como é que a gente pode avaliar isso? Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem, tá, ampliada por lupa, onde eu tinha a superfície de um bloco cerâmico que foi separado após o ensaio, um descolamento da camada de argamassa, e a gente está observando ele numa lupa, tá? E aqui eu consigo ver esses resquícios aqui cinzas, ó, da pasta. É o resto da pasta aqui que está aderida, né, ao meu substrato, ao meu bloco. Já quando eu trago para essa outra imagem aqui, eu estou vendo em um microscópio eletrônico de varredura, né? Então, eu tenho uma ampliação desse pontinho aqui, ó, desse quadradinho amarelo, nesse local. E aqui eu consigo verificar a etringita, que é a principal responsável pelo intertravamento. A etringita, ele é um material resultante, né, das reações do cimento, e eu consigo ver aqui a presença bastante de etringita, tá, dentro, né, dos poros aqui no bloco. Em relação à aderência também, né, a gente tem alguns fatores que exercem influência. Então, a argamassa tem uma influência muito grande na aderência em relação à reologia, adesão, retenção de água. O próprio substrato, em relação à sucção de água desse substrato, a sua rugosidade, a sua porosidade. A execução do meu processo, então a energia de impacto, eu estou aplicando a argamassa manualmente, está sendo projeção mecanizada, a ergonomia dessa aplicação, a limpeza, o preparo da base, ela teve a cura adequada, não teve, então isso também tem influência.
E as condições climáticas, temperatura, umidade relativa do ar e vento, porque isso influencia na perda de água também, que influencia diretamente, né, nas reações cimentícias e, consequentemente, na aderência. Tá? Para fazer uma medida de aderência, a gente tem também um ensaio, que é a NBR 13528, de 2019, né? E basicamente o ensaio consiste de cortar, então aqui a gente usa um serra-copo, né? Uma maquita, uma ferramenta de corte para que a gente possa fazer um corte perpendicular ao plano, perpendicular, né? Corte do revestimento perpendicular ao plano onde ele está aplicado. Esse corte é a delimitação do meu corpo de prova. E é importante que eu corte toda a camada de revestimento e chegue no substrato, tá? Posteriormente, a gente cola um dispositivo, né, que é comumente chamado de pastilha. Então, a gente usa uma cola para fazer a aderência dele, né, ao local, para que eu consiga acoplar, tá, o meu equipamento de tração. É importante colar essa pastilha no centro do corpo de prova, justamente para que eu não tenha aplicação de esforços excêntricos fora do centro, né? Aqui a gente está visualizando, ó, o acoplamento desse equipamento que vai realizar a tração, tá? No local, que vai puxar todo esse material, né? Existem diversos equipamentos para essa finalidade e eu tenho que verificar a calibração do equipamento, né? Garantir que eu tenho uma velocidade correta, que ele esteja perpendicular, que o esforço, né, seja o correto. Posteriormente, a gente faz o cálculo da resistência de aderência, tá? Que nada mais vai ser, né, do que a carga de ruptura dividido pela área ali do meu corpo de prova, que seria a pastilha. Esse cálculo, né, dado em megapascal. E, posteriormente, a gente faz uma análise da superfície de ruptura após o arrancamento. E aí a gente tem uma tabelinha, uma figura, né, onde a gente faz anotações de acordo com o percentual de cada tipo de rompimento, digamos assim. Então, para essa medida de aderência, né, eu tenho os tipos de ruptura, tá? Considerando o revestimento, né? Então, eu vou ter aqui o substrato, a argamassa, eu tenho a cola e a pastilha. E eu vou fazer essa verificação aqui e vou avaliar quantos por cento foi, né? Ruptura A, B, C, D ou E, tá? Para fazer a avaliação do meu ensaio. Algumas propostas de métodos também existem, tá? Para juntas de assentamento, então a gente tem aqui para o ensaio, para juntas a tração, para cisalhamento, né, que é o corte, para flexão e o ensaio de tração por arrancamento também, tá? Que também pode ser feito em laboratório. E aí algumas considerações que são importantes, gente. A argamassa pronta ou industrializada, ela precisa apenas, né, do acréscimo de água e pode ser ensacado ou fornecido em silo. A argamassa dosada em obra, né, são as argamassas mais comuns. E eu posso ter ambas acrescidas com aditivos. Na argamassa industrializada já vai vir escrito nela e na argamassa dosada em obra eu vou ter que comprar esse aditivo e acrescentar ali a quantidade indicada pelo fabricante segundo a dosagem que eu estou utilizando. Técnicas erradas, né, para essa dosagem, para o uso das argamassas, são a maior fonte de quê? De patologias. O que são as patologias? São os problemas. E a gente não tem no Brasil normas, regras bem específicas para os traços de argamassas. Então, é muito difícil a gente fazer uma escolha que seja a ideal, a melhor possível. E muitas vezes quem faz a escolha não tem esse conhecimento técnico geral. Então a gente pode ter fissuras no reboco, a gente pode ter esfarelamento, destacamento, desplacamento das camadas, baixa aderência, retração exacerbada, né? E aí, para a gente contornar esse ponto, 3 pontos são muito importantes de atenção para um técnico. Então, o que o técnico ele tem que se atentar durante uma dosagem de aplicação da argamassa? Quais são os componentes, os tipos de uso e a dosagem dessa argamassa e a qualidade das fontes de informação. Em relação aos componentes, a dosagem das argamassas são sempre referenciadas em relação aos volumes, né? E aí eu tenho cimento para cal para areia. E aqui vamos falar um pouquinho, né? Relembrar um pouquinho. O cimento ele tem um papel muito importante na aderência, na resistência mecânica,
tá? E na estanqueidade das juntas. Evitar a utilização de CP3, né, ou CP4, tá? Por causa da presença de material pozolânico e escória, porque a argamassa pode ter um aumento na sua retração se eu não tiver uma hidratação adequada desse aglomerante. E aí vamos voltar lá na aula de aglomerantes para a gente relembrar um pouquinho, né? Esses cimentos aqui, eles têm esses materiais que são mais finos, então eles requerem mais água. A cal hidratada, ela tem um poder de retenção de água, né? Que vai propiciar essa maior acomodação de movimentações e a argamassa fica menos susceptível a fissuras, tá? Mas também diminui um pouco a resistência. Então, a dosagem entre cimento e cal, né, tem que ser balanceada. E os aditivos, né? É o que hoje comumente se utiliza. A cal, ela vem perdendo espaço para os aditivos, justamente porque o aditivo, né? Ele gera uma economia no canteiro e, além disso, ele não faz essa perda de resistência, né, tão grande. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aditivos existentes no mercado, tá? Mas hoje eles ganharam bastante espaço nos canteiros. Em relação à areia, né, normalmente o pessoal utiliza areia lavada média para a argamassa, porque ela tem um módulo de finura entre 2 a 3. Normalmente, para o reboco, o pessoal utiliza uma areia peneirada, né, para evitar qualquer pedaço um pouco maior. E para o chapisco também pode-se utilizar areia grossa, né, que ela dá uma maior rugosidade, uma maior ponte de aderência. Areias muito finas podem prejudicar esse desempenho da argamassa. A gente viu ali, né, que quanto mais fino, mais água precisa, então não é tão bom assim. E a água, que é a parte mais complexa. Por que ela é a parte mais complexa da minha argamassa? Porque o volume de água seria, né, em torno de 20% do volume dos demais materiais. Mas o que a gente indica? Não colocar água toda de uma vez. Sempre acrescentar aos poucos até verificar a trabalhabilidade necessária. E para verificar essa trabalhabilidade necessária, no canteiro o pessoal usa muito o que eles chamam de teste da colher, que é nada mais do que pegar a colher de pedreiro e verificar essa aderência da argamassa, né, à colher, quando a gente vira essa colher de cabeça para baixo, tá? No vídeo de ensaios, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. E os tipos de uso para as argamassas e traços, né? Normalmente são porcionadas na proporção de 1:3 a 1:4, né? Em termos de aglomerante, cimento e cal, e agregado, tá? Então, 1:3 ou 1:4, aglomerante. E aí uma dica, um saco de cimento de 50 quilos, ele tem mais ou menos 36 litros. Então, se o traço for trabalhado em latas, que é o comum em obra, né? As latas normalmente são de 18 litros. Então, um saco de cimento é equivalente a 2 latas. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de traço, de dosagem, e vai ser a nossa última aula de argamassas. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, tá? E nos vemos na próxima aula. Até lá!